Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje nós vamos fazer um Bloco Podcast Responde, episódio número 3. Comigo tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, animado pro Bloco Podcast Responde. Tenho gostado de fazer esse, Eu esse também, formato. também. Eu só me sinto meio esquizofrênico perguntar se está tudo bem com você quando a gente está gravando, porque esse aqui já é o terceiro episódio hoje. Faz parte, para quem for ouvir só esse episódio, vai, É. não, tudo bem, é assim, claro. Ô, senhor Hugo, o senhor tá bom? Sim. Ah, não, o senhor Felipe Claus, né? Aquela cordialidade, né? Parece que Mas, a gente já passou o dia inteiro falando é, aqui. Quer dizer, nossa senhora, é vambora. engraçado isso aí. Vamos lá. Primeira pergunta, quem mandou foi o Thunderstorm. Acho Monero bom para transações anônimas? Tenho três perguntas. A deslistagem dele por corretoras que está ocorrendo afeta em alguma coisa? Vamos começar parando e aí eu vou fazendo as perguntas, que senão eu leio tudo e ninguém, né? Tá. Bom, a deslistagem a gente comentou recentemente na notícia de um outro episódio. Eu acho que existem pontos positivos e pontos negativos, né? Como tudo na vida. Eu creio que acho que um saldo relativamente positivo, que mostra que, né, um mercado, né, sistemas de pagamento peer-to-peer, sem terceiros de confiança, nunca foram feitos para a corretora, né? A corretora é uma colateral disso tudo. Então, ela sair eventualmente vai ser um processo que todas vão passar, né? Eu acho que a privacidade extra do Monero acelerou isso em uma exchange que é muito grande e está diante de um grande problema regulatório. Então, ela está querendo evitar dor de cabeça e serve de aviso, né? Corretora nenhuma vai sacrificar o dela por ninguém, nem por uma moeda, quanto mais por clientes. Então, cuidado com KYC e todas essas questões, né? Procure Sovereign Swap no Telegram, está aqui na descrição, para compras de criptomoedas sem KYC, né? Cara, desculpa, eu tava mutado. É, Tranquilo. a- Acerca da deslistagem, é bem isso que o Hugo falou, né? O resumo da história. Pontos positivos e pontos negativos, né? Assim que houve a deslistagem, teve aquela queda de 30%, eu tive um mini infarto, né? Porque é 30%. Mas, assim, pior do que a perda no valor, assim, É, eu não me 30% de preocupo. 2% do seu patrimônio, né? Muita coisa. Que isso, eu não tenho cripto, não, você sabe, né? Eu só comento sobre elas na internet, eu não gosto de ter essas coisas, não. Eu imagino. O que acontece? É muito complicado, porque deu a queda de 30% e, assim, é 30% primeiramente, mas eu pensei assim, cara, eu falei, vai afetar mais na liquidez do que eu imaginava. No dia seguinte, já voltou o preço ao normal, subiu os mesmos 30%, na verdade está agora em uns 20 e poucos, 25, sei lá. Então, assim, tá tranquilo, tá mais tranquilo até do que eu imaginava. É bom porque todos os aspectos que o Hugo falou, de fato, não é para ter Bitcoin nem Monero em corretora, eles foram feitos para transacionar entre pessoas. Mas eu entendo, né, que haja esse acúmulo e facilitação de acesso, ou seja, liquidez para as pessoas, isso é interessante. O que que acontece? Eu acho que vai ter uma dificuldade de liquidez para quem usa Monero para umas outras formas diferentes, que foi o que eu não falei no episódio que a gente gravou para trás, mas que eu vou falar agora. Eu tenho muitos clientes que compram comigo em Monero, mas que transformam isso através de corretoras, tipo Binance, por exemplo, em Bitcoin. Ah, mas que retardado, por que que ele faz isso? Porque ele não quer que eu saiba os endereços dele, porque o cara tem um bom OPSEC. Ele prefere pagar a taxa de conversão na Binance do que ficar assim. E não é um só, não. Então, assim, isso Sim, pode até em outras afetar. exchanges, né? Assim, tem É, exchange é. sem KYC, então, às vezes até faz sentido, né? Porque assim, você não
você não saber dos endereços do cara, né? Sim, exatamente, é importante. Então, assim, acontece. Eu acho que vai dar uma afetadinha assim na liquidez e tal. O P2P para Monero subiu de preço, porque já não está tão mais fácil de achar, está um pouco escasso, né? Até que ele circule de novo. Mas, enfim, eu acho que é bom porque vai mostrar o real preço da moeda. Exato. E vai mostrar também, assim, de duas uma. Ou ninguém mais vai querer usar, porque tá difícil acesso, e aí ela vai morrer. Ou a demanda será mantida pela melhor privacidade dela. E se a demanda for mantida mesmo com a deslistagem, aí a gente começa a ver benefício. Acho que da mesma forma que um ETF distorce o preço Isso, negativamente, né, uma deslistagem distorce o preço, retorna um preço a uma questão mais das pessoas estarem usando e demanda por uso, né, de sim. dinheiro. Então é interessante. Segunda pergunta que ele mandou. Hold de Monero por algum período vale a pena, já que no longo prazo perde valor em relação ao Bitcoin? Cara, em comparação com o Bitcoin, não. Indiscutivelmente, né? A grande questão de hold de Monero, que você vai ver alguns moneristas, na verdade, a grande parte dos maximalistas de Monero, eles falam que você sair de Monero e ir para Bitcoin, você perde no quesito privacidade. Fato que perde. Só que eu quero ficar rico. Então, assim, às vezes faz sentido você ir para Bitcoin, entendeu? E Uhum. não ficar só no hold de Monero, às vezes de tão grandes quantidades. Talvez uma quantidade menor faça sentido, né? É algo a ser avaliado, não sei, tá? Mas em relação ao Bitcoin, não justifica o hold de Monero. Para fins de você ganhar dinheiro, de valorizar em relação à moeda fiduciária, aí tem que ser Bitcoin, não tem jeito. O Monero é bom para você ter um tanto ali para transações, eu diria. Tem um ponto assim, se você olhar algumas janelas de tempo específicas, né, onde o Bitcoin já tinha dado grandes saltos e o Monero estava no começo, as coisas podem ser até equivalentes, mas não se pega uma curta janela de tempo, né? Então é melhor. Não mesmo. E não é porque o Monero foi bem anteriormente que ele vai ser bem agora. Assim como para o Bitcoin, tá? Né? A Sim, mesma coisa sim. vale para os dois. Mas a gente prega liberdade e não se apaixone por uma narrativa. É. Então, também não recomendo, né, o hold, mas depende da sua situação, né? Depende da sua visão de mundo, depende da sua arsenal de ferramentas. O Monero pode ser um seguro caso o Bitcoin colapse e nós precisemos transacionar um dinheiro realmente anônimo? Sim. Quanto do teu dinheiro você deve apostar nisso? Muito ou pouco? Qual que você acha a probabilidade disso acontecer? Pouca, entendeu? Pense, se você for fazer pensando nisso, pense nisso. E pense, principalmente assim, se for um dinheiro que for a zero, você também não vai fazer um arranhão. Agora, se ele for a milhões, aí você está rico, entendeu? Tem que ser uma aposta muito pequena nesse sentido. Pelo menos Eu, pensando eu nisso. também eu penso por esse lado também. Eu acho assim que eu encararia o Monero dessa forma. O Monero é uma excelente ferramenta e ela atende muito mais casos do que o Bitcoin atende para mim. Mas para fins de valorização, né? Tipo assim, qual investimento que eu vou deixar o meu dinheiro? Você vai, eu vou colocar na renda fixa, aí eu vou colocar no CDB do banco. Quando você começa a fazer essa análise, você vê que às vezes não vale a pena você deixar o grosso do dinheiro no Monero, Uhum. entendeu? Talvez eu avaliaria, por exemplo, você tem R$ 100.000, mas o seu custo de vida mensal é de R$ 8.000. Talvez ter R$ 8.000, que é um mês de vida seu em Monero, faça sentido. Talvez dois, dependendo do seu fluxo. Porque é um dinheiro para transação, é um dinheiro para você rodar. Muito bom para você fazer isso, por sinal.
E aí o grosso você deixa em Bitcoin porque é o que mais valoriza, tá? Então, tô assim, avaliando em termos de valorização em moeda fiduciária. É, É, bem colocado. a avaliar por outras necessidades, um modelo de ameaça já diferente, aí já é outra questão, tá? Mas eu acho que nada que um Bitcoin bem autocustodiado não resolva, tá? Então, assim, eu hoje, tá? Na situação que a gente está, sendo hoje dia, que dia que é hoje? 8 de fevereiro de 2024, o Bitcoin é US$ 45.000 e o Monero é US$ 125. É, eu não colocaria 50-50, eu já tive, não faria isso hoje. Eu não faria meia meio. Boa. A última, mais fácil de todas. Como garantir supplies se transações não são auditáveis? Aí tem um episódio que recém saiu, a É, pergunta dele é totalmente válida, porque quando ele fez a gente não é, tinha feito o episódio. A é. pergunta é totalmente válida, mas tem um episódio, Auditoria de Monero, onde Felipe explica detalhes de como é possível auditar esse supply, garantir, verificar uma série de informações e até comparações onde as redes são diferentes. Então vale a pena o episódio, né? São três fontes: o episódio do Bloco Podcast, o vídeo do Cripto TV, o artigo no Substack Investidor Descentralizado. Você tem três fontes, dependendo de como você preferir, para ouvir, ver ou ler, e você sanar a sua dúvida. E independente de qual deles você lê, você manda lá para gente, por favor, né? Ouvir vocês falando de mim no Bloco Podcast. Porque eu deixei esse vídeo e tem muita pergunta assim acerca disso. Como que eu verifico se não tem como eu ver a coisa? Tem como verificar. Os vídeos estão lá. Dê uma olhada. Qualquer dúvida é só mandar também. Sim, eu vou marcar as pessoas, vou tentar, né? Agora eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, mas os próximos já vão estar escaladinho com o link. Eu vou marcar as pessoas que mandaram a pergunta, elas vão ver o episódio, enfim, vai ficar facinho de identificar. Próxima pergunta, Rafael Pereira. Como processar a Binance se ela passar os meus dados para a Receita sem querer, sem meu consentimento? É, Rafael, sim, eu não queria rir. Rafael, Só quando você fez a lamento. sua conta na Binance, tem uma coisa chamada termos e serviços, que é um negocinho que você tem que clicar, porque senão você não vai adiante. Você colocou o e-mail, a senha, e tem um negocinho termos ali. Aquilo ali está dizendo que você autoriza não só ela passar dados, como uma série de outras coisas, né? O aplicativo da Binance é bem grande, ele tem acesso a uma série de informações, tem uma série de permissões dentro do teu celular, enfim. Ele fica sabendo muita coisa de você, né? Então, ele vai fazer, ele vai passar dados, especialmente se ele for notificado por autoridades judiciais, né, policiais locais dos países. Então, ele vai fazer isso, né? Você consentiu quando você apertou aquele botãozinho que você só queria ir para frente e não conseguia? Foi ali. Ali que você deu o consentimento. Depois, você ainda mandou foto para eles, documentos, você colocou os seus dados, você colocou o seu endereço. Então, você deu o consentimento e você mostrou para eles verdadeiramente onde você mora, qual é o seu endereço, qual é o seu telefone, onde te achar, tudo direitinho. Então, assim, você deu e você forneceu informação. Então, não tem como processar ela, né, por causa disso. É, foi dado o aval, esse que é a grande reclamação de muitas pessoas, né, que compram em corretoras centralizadas, né? É exatamente isso. Não que seja ruim, né? Mas tem que atender à sua necessidade. Por isso que muitas pessoas optam por comprar através do P2P. Eu recomendo o Sovereign Swap no Telegram, @Sovereign Swap, tem o link aqui embaixo. E assim, se você quer comprar sem esse KYC todo, né? E tal. Mas você consentiu O- com isso.
Só uma perguntinha que me veio na cabeça assim. O Sovereign Swap tem a opção de você pagar em boleto? Tem, tem. Tem a opção de pagar a Pix, é claro, mas tem a opção também de pagar em boleto, que é até mais barato, né? E aí é melhor, e preferencialmente, né, o pessoal que gosta mesmo, que se preocupa com privacidade, eles optam por emissão de boletos de no máximo R$ 2.000, porque eles podem pagar em lotéricas sem precisar se identificar com CPF, etc, entendeu? Hum, Então, o cara que é esperto, ele tá comprando toda semana, mas sempre menos que R$ 2.000 entendi, no entendi. boleto, né? Bom, muito bom. É, então, Rafael, fica a dica aí que você consentiu, né? Qualquer processo seria completamente rechaçado, né? E a opção está aí, né? Você pode ir para um P2P e tem nossa indicação dessa empresa Sovereign Swap, tá bom? Próxima pergunta, Talking Trash. Maximalismo virou religião? Acho que eles nasceram juntos, né? Não tem como você saber, né? É Cara, difícil. eu vou dizer que eles não nasceram juntos. E olhando história, eu acho que ele até teve uma aplicação no começo, sabe? Das pessoas serem poucas pessoas. Imagina, porque eu fico pensando, imagina um nerd miner com um monte de projetos paralelos surgindo. Eu falo nerd miner porque eles estão bem na minha frente e foi um projeto open source que eu vi nascer, né? É, com um monte de coisa do tipo assim, ah, não, vamos fazer uma tela disso, aí o outro pega e faz não sei o quê, e quer mudar e quer usar outro. Sendo que num momento, como foi feito, houve uma união de pessoas e falando assim, vamos fazer nerd miners nos mesmos modelos com as telas, e a coisa foi, sabe, um ia lá, fazia adaptação do software, outro ia lá, fazia adaptação da tela. Então, uma comunidade que se uniu em torno, né, assim, foram maximalistas de nerd miner e não de outros projetos que vinham, que, né, que poderiam vir tentar fazer isso de forma diferente, mas com outra cara, com outro nome, entendeu? Então, assim, essa união de pessoas, eu acho que talvez nesse momento o maximalismo de Bitcoin tenha sido importante. Aí, num segundo momento, para manter essas pessoas e aumentar essas pessoas, precisou dar um cunho mais messiânico, né? De achar que, de mostrar que aquilo é a salvação. E olha só quanto valorizou, porque as pessoas que optaram por isso tiveram sucesso e não sei o quê. E aí o mundo precisa estar, sabe, como sobrevivencialistas radicais, assim, precisa estar em um colapso para o cara comprovar que tem razão, entendeu? E as pessoas não venham porque a janela está se fechando. Essa urgência, um futuro mirabolante, sabe? Tentar prometer para aquele cara que está fazendo um sacrifício e comprando R$ 50 por mês de Bitcoin que ele vai ficar rico daqui a pouco, porque tudo vai colapsar. Então, eu acho que aí sim teve pontos. Fora os que efetivamente abrem e falam, né? Tentam traçar um paralelo bíblico com o Bitcoin, né? Aí é realmente tentar inserir na religião propriamente dita e virar religião mesmo. Mas só esse discurso já mais fanático em cima disso para tentar aumentar essa base, entre aspas, maximalista, só está levando gente. Você está disputando gente que poderia estar com esse fanatismo dentro de uma religião, meu ponto de vista. Cara, vamos lá. Talking Trash é
das poucas pessoas sensatas daquele Twitter lá. É, os comentários dele fazem muito sentido. Mas vamos lá, o maximalismo. O maximalismo, ele foi bom quando ele surgiu, porque ele tira muitas pessoas de golpes. Isso é uma questão muito boa. Mas hoje ele já foi deturpado, eu diria. É importante que você tenha o grupo de pessoas intolerantes. Eu acho que isso é importante, porque eu sempre considero aquele paradoxo da intolerância de Karl Popper. Quem não sabe, dê uma olhada, mas a grande questão é que você precisa desses intolerantes para que as coisas funcionem, porque se todo mundo for tolerante, vai chegar alguém. Tá, deixa eu explicar para ficar fácil. Numa sociedade onde todo mundo é tolerante, a gente tem uma cidade onde as pessoas aceitam, né, Bitcoin, Monero, Ethereum e outra coisa. Todo mundo é tolerante a novas ideias, todo mundo é tolerante à mudança. E aí, se eu inserir nessa sociedade tolerante um indivíduo maximalista em Solana, totalmente intolerante, ele não vai aceitar as ideias dos tolerantes. E os tolerantes vão aceitar as ideias do intolerante. De forma que o intolerante, o maximalista em Solana, ele vai contaminando os tolerantes. Os tolerantes, eles aceitam mudar de ideia. Eles são tolerantes. Até chegar ao ponto onde nessa sociedade, nessa cidade, todo mundo é igual o cara que é intolerante, que é maximalista em Solana. Por quê? Eles começaram tolerantes, eles toleraram com que o maximalista de Solana ganhasse espaço. E agora todo mundo usa o quê? Solana. Então, assim, eu consigo entender a intolerância do maximalista, principalmente no início, quando ela surgiu. Mas eu acho que hoje ela foi deturpada. Deu pra entender o que eu falei, cara? Você ficou quieto aí e tal, eu Porra, deu não e sei. muito, cara, que eu fiquei pensando quão tolerante estava a É sociedade. legal, Eu é pensei, quanto legal. tolerante está a sociedade alemã entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso, exatamente. Isso aplica-se, por exemplo, para as imigrações aí na Europa. É a Sim, mesma coisa. Então, assim, enfim, né? A grande questão é isso. O maximalista ele era muito bom quando ele surgiu, porque essa intolerância ela é boa nesse quesito, né? Você tira as pessoas de muitos golpes e muitos problemas. O que eu tenho visto? O maximalismo, eu não acho que ele virou uma religião, porque eu vejo maximalistas que eles são pró-Bitcoin, só Bitcoin, e eles querem lutar pelo desenvolvimento daquilo, mas é, tem uma galera que está perdendo o bom senso. Eu não sei mais se o nome para isso é maximalista em Bitcoin, porque o maximalista ele ficou um cara muito chato, ele ficou um cara intragável. E existe os ainda que associam maximalismo com religião. Aí, cara, aí acabou. Aí virou seita, sabe? Já jogou Resident Evil? É a mesma coisa do Resident Evil. Você vai lá naquele vilarejo afastado e aquele pessoal, todo mundo doido. É a mesma coisa. Então, assim, eu não acho que o maximalismo tenha virado religião. São coisas ainda distintas, mas tem gente que está querendo associar uma coisa a outra, e eu acho isso muito problemático, porque você começa a perder o bom senso, você começa a perder as rédeas da discussão que é em torno de quê? De uma tecnologia feita para ser um peer-to-peer electronic cash system e trazer liberdade das pessoas em relação a quê? A manipulação da moeda fiduciária que inflaciona para quê? Fazer o bailout dos bancos conforme está lá no bloco Gênesis do Bitcoin. Não tem a ver com moralidade, não tem a ver com parábolas de Bíblia, não tem parábola de Bíblia no bloco Gênesis nem no white paper. É questão de bom senso. Então, assim, o maximalismo ele começou a migrar para esse lado e isso é problemático. Você ser Bitcoin only, você reforçar essa ideia só Bitcoin por causa disso, disso e daquilo, é totalmente aprovável. Agora, você se perder na narrativa é muito problemático. né? Porque aí a narrativa não pode estar errada, e aí você não consegue admitir sequer o problema na sua frente, né? Você fica cego para o Cara, problema. exatamente, você vê grandes caras que contribuíram para o Bitcoin lá atrás.
hoje discutindo, olha, a gente tem um problema aqui, precisamos de uma solução assim. Olha, isso aqui a gente tem que organizar dessa, daquela forma. O cara, ele está vendo o problema e propondo uma solução dentro daquilo que ele consegue conceber. Porra, no grupinho do Twitter tá todo mundo falando que é maravilhoso do jeito que tá. Cara, não é. Porra, bom senso, cara. Então, É, assim, tem que ter um pouco de bom senso. O maximalismo aqui no Brasil, eu acho que ele ficou realmente desvairado. Mas ele não é ruim de tudo. Cara, desculpa, mas assim, eu não quero que ninguém largue da tese Bitcoin only, não. Eu só acho que a pessoa tem que ter bom senso. sim. É difícil, eu sei, mas, né? Enfim, eu vou fazer um curso de bom senso para ver se o pessoal consegue. Eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Pode não ser necessariamente uma religião, mas está ficando fundamentalista, né? Isso é perigoso. Se você não consegue enxergar o problema, alguém vem de fora e enxerga, né? E aí, se o cara for mal intencionado, quando você vê, você Pena tem que só um. fragmenta, né? Pois é, infelizmente fragmenta, né? A gente poderia estar somando, eu pessoalmente mesmo participei de muito Space no começo, quando eu vi que eu não tinha espaço, a gente acaba indo para outros cantos, né? Pergunta do Caio Ruim. Esse papo de consolidar o TXO é importante? Cara, Cara, Caio Ruim, você é um cara bom. Eu acompanho é, seus comentários sempre lá. também. Ah, você quer responder primeiro ou você quer que eu fale? Mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho tanta experiência com isso, mas eu não vejo. ah, eu não vejo tão válido assim essa busca incessante. Cara, se você olhar na Mempool, tiver um Satoshi VByte, se tiver coisas que você acha interessante juntar, talvez possa ser interessante fazer isso. Agora, vou esperar cair um pouquinho, sabe? Já tô com as transações lá, já botei a taxa, tá tudo esperando. Não, calma. Porque assim, se as taxas continuarem subindo, coisa assim, mas o uso monetário do Bitcoin for absurdamente, né? Pensa no preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin começar a subir, dobrar, triplicar, 10 vezes, 20, 30, 40, 100 vezes, cara, você não vai ter gente disposta a pagar ordem nessa quantidade. Então, assim, a taxa vai cair. Taxa caindo, você vai ter esse dinheiro disponível mesmo em uma Texol não consolidada, né? Esse é meu ponto de vista. Cara, vamos lá. Ô, Caio, eu acho totalmente desnecessário consolidar o UTXO. Eu acho. A não ser que você tenha uma necessidade super, ultra, muito específica, eu não vejo necessidade de você perder o seu tempo fazendo isso. Eu não faço, não faria. É, e a questão que alguns podem discutir acerca de é bom porque reduz a taxa que você vai pagar no futuro para transacionar e blá blá blá, isso e aquilo. Cara, não é porque eu vou usar 3 ou 4 ou 5 UTXOs que a taxa de rede vai ser 3 ou 4 ou 5 taxas de rede. Ela sobe, sim, mas não proporcional ao número de UTXOs usados. Mesmo que fosse, tá? Mesmo que fosse esse o caso, eu acho que eu não consolidaria. Se chegasse ao ponto de ficar inviável eu ter UTXO pequena, muito provavelmente eu ia mudar de rede. Então, assim, porque eu já ia ficar inviável de eu utilizar essa rede se, sei lá, eu não consigo ter R$ 1.000 em Bitcoin e isso ficar inutilizado porque a taxa de rede já é 1.200. Então, assim, ideias. Uma outra coisa sobre o TXO que acontece? Quando você faz envio de alguma criptomoeda, isso eu falo alguma criptomoeda porque vale tanto para Bitcoin quanto para Monero, né? E para outros também, que usam esse modelo de UTXO, o que que você faz? Você manda da UTXO inteira e você recebe de troco a diferença. Então, por exemplo, você tem uma UTXO de 5 bitcoins e você quer mandar para o cara apenas 3. Você vai mandar 3 bitcoins, certo?
Na sua carteira vai dar uma saída lá por debaixo dos panos, né? Dá uma saída de 5 bitcoins, que é a UTXO inteira, só que você recebe de troco 2. Foi pro cara 3, você voltou 2. No fim das contas, tudo somado vai ter que dar zero, né? Mas é assim que funciona o UTXO. Quando você tem uma UTXO apenas e você faz essa transação, você fica com esses 2 bitcoins que você tem de saldo sobrando inviabilizados. Eles ficam travados até que haja a confirmação da transação na blockchain. Para uma pessoa que faz muitas transações, isso é ruim. Porque aí você começa a ficar com o saldo travado por muito tempo, tendo que esperar o bloco virar. Então, eu não faço também por isso. Eu tenho um fluxo de trocas mais alto. E eu consolidar tudo em um UTXO apenas é ruim. Por quê? Porque se eu fosse fazer um envio, eu ia ficar com o meu troco travado. E se esse troco ficar travado, eu tenho que esperar mais, sei lá quantos minutos, até que o bloco seja validado, para que eu possa fazer o próximo envio para a próxima pessoa. Por isso, e tudo que eu falei, eu não acho interessante consolidar o TXOs. Tiram a liquidez, né? Do cara. Só os É, detalhes. mais Para ou manter menos. liquidez. Boa. Também é interessante. Cara, uma pergunta do Ludwig von Nakamoto. Eu acho que esse von foi eu que falei. Teve alguém que tinha um Ludwig Nakamoto. Eu falei, cara, tem que colocar o von. Ah, beleza. Foi ele. Ah, fica muito melhor, pô. É, É, quão, entre aspas, dinâmico é o tamanho do bloco do Monero? Se a demanda aumentar muito, existe a possibilidade do bloco ficar grande demais a ponto de prejudicar a descentralização? Excelente pergunta. cara, vamos lá. A primeira coisa, eu não consigo imaginar um bloco grande demais que prejudique a descentralização. Você consegue imaginar isso? O que que ele quer dizer com isso? Eu não entendi. Consigo. É o seguinte. é, ele pensou o seguinte. Ele pensou no bloco dinâmico puro. Tipo, de uma hora para outra aparece 1 giga na mempool do Monero e ele vai virar um bloco só. E aí, na sequência, vem outro, na sequência, vem outro. E aí, isso é tanto dado que os nodes começam a cair porque precisam ser trocados e aí a coisa fica centralizada. Eu creio que foi isso. Aí você Tá, explica para ele o legal. quão dinâmico é para mostrar que não é, isso é impossível de acontecer. Sim, legal. Não, beleza. Ô, Ludwig, vamos lá. O bloco do Monero ele é um bloco dinâmico, né? Em contraste com o bloco do Bitcoin, que é um bloco estático, em termos de tamanho, né? Só que o que que acontece? O tamanho do bloco do Monero, ele, apesar de ser dinâmico, ele tem algumas travas, exatamente para que não aconteça essa situação que o Hugo explicou aí agora. Então, por exemplo, digamos que a demanda pela rede aumente muito do nada, né? E fosse surgir essa situação que o Hugo falou de você ter um bloco extremamente, absurdamente grande para ser minerado. Existe a possibilidade? Sim, existe. Só que o pessoal, quando eles idealizaram o Monero e criaram, né, o protocolo, o código dele, etc., eles colocaram alguns contrapesos para que especificamente não houvesse esse aumento de bloco repentino. Isso foi feito pensando para que a rede não sofresse ataques. Porque você pode fazer um ataque à rede aumentando o tamanho dos blocos absurdamente e fazendo igual foi feito com o Bitcoin, que as taxas ficaram absurdamente caras. Então, o que que eles fizeram? O bloco do Monero ele tem um tamanho. Digamos que lá, o bloco do Monero tem 1 mega de tamanho. Ele pode crescer de tamanho? Sim. Ele pode diminuir de tamanho? Também pode. O quanto que ele pode crescer de tamanho? O que que acontece? Ele não tem um limite de tamanho para crescer. Porém, se ele crescer além de, acho que 10% da média dos últimos 100 blocos, o minerador que for minerar aquele bloco, ele começa a ter uma penalidade. Então, como é que isso funciona? Se a média dos últimos 100 blocos é um bloco de 1 mega, o próximo bloco que eu consigo minerar, aumentando de tamanho sem pagar a taxa, sem ter penalidade, o minerador que eu falo, tá? Sem receber menos, no caso, né? Sim. Seria de 1,1 megabyte. Bruscamente falando, tá? Eu sei que 1 megabyte é diferente Sim, a é. conta. É. Ah, então, por exemplo, ele só conseguiria aumentar até 1,1. Se ele aumentasse para 1,2, ia minerar? Vai minerar.
Só que o minerador vai receber menos ao fazer isso. O que que isso faz? Isso força com que os mineradores não optem por blocos muito grandes. Por quê? Se ele optar por um bloco extremamente maior, porque em tese ele ganharia mais taxa, ele incorre numa penalidade. Essa penalidade é feita exatamente para que eles não fiquem caçando só o bloco maior, ou que haja um ataque à rede aumentando demais os blocos e inviabilize os blocos menores. Então, assim, ele é dinâmico? É. Ele pode aumentar? Pode. Só que, muito provavelmente, ele vai ficar ali dentro da média dos últimos 100 dias. Pode ir aumentando até uns 10% ali, eu acho que é 10% a métrica, da média dos últimos 100 dias dos blocos, do tamanho dos blocos minerados. Então, assim, é dinâmico, mas ele deve ficar nesse meio aí. Se você olhar o rodar um node de Monero e olhar, você vê que as transações, a quantidade de kbytes variam muito pouco, né? Porque assim, é kbytes, são 27, os últimos três blocos aqui que eu estou olhando, 27, 69 e 80 transações, né? O maior deles tem 306 kbytes. Mesmo assim, é bem maior do que os outros. Então, provavelmente pode ter havido até uma penalização nesse bloco. E lembrando, né, que por o Monero ter 0,6 de emissão de cauda, o maior subsídio normalmente é o próprio subsídio, né? Então, o maior incentivo é É, o próprio, desculpa, o o maior maior incentivo incentivo é o próprio é a subsídio. Então, recompensa do bloco, ele não quer que isso saia, né? Isso sai direto da Coinbase e paga direto o minerador. Então, normalmente é isso, e as pessoas, sabendo disso, não colocam taxas muito altas. Então, existe esse joguinho, né? É, e a questão da descentralização da mineração, que no caso do CPU, ela acaba sendo muito maior nesse sentido. Então, o interesse econômico na mineração tende a ser menor, né? Então, as pessoas não têm a mesma expectativa de grandes lucros para investir grandes quantidades de dinheiro em equipamento, consumir grandes quantidades de energia. Então, essa dinâmica acaba se ajeitando por falta de incentivo mesmo, né? Sim, com certeza. A mineração por CPU, apesar dela ser realmente, né, ter menos hash rate, ser menos atrativa financeiramente, né? No caso do Monero, ela é muito boa porque ela permite uma muito maior descentralização de mineração. Ela permite, basta que as pessoas queiram fazer, né? É. Bom, essa é a última de hoje. Agora temos notícias, né? Quer dizer, notícia. Cara, temos sim. Deixa eu trazer aqui. A notícia que saiu dia 8 de fevereiro. Os riscos de não declarar criptomoedas para a Receita Federal. Foi uma notícia que saiu no Livecoins. Isso foi falado, eu acho que o pessoal da Livecoins até leu minha postagem que eu fiz no Twitter. Todo mundo estava falando há muito tempo, por algum tempo, né? Depois que saiu aquela notícia que a Receita Federal identificou não sei quantas mil pessoas que não haviam declarado criptomoedas e, portanto, seriam notificadas a pagar uma multa e coisa do tipo, né? E aí as Sim. pessoas falam assim, mas eu perdi a CID, não sei o que, para lá. Eu fiz um texto explicando que, olha só, gente, ainda assim incide a multa, né? Então, Uhum. essa notícia aqui, ela trouxe exatamente isso, né? Que você pode pagar uma multa cumulativa de R$ 100 por mês por não ter entregue essa declaração que vai acumulando, né? Desde da primeira compra que você fez, né? Se você fizer uma entrega voluntária dessa declaração, ou seja, uma entrega antes de você ter sido cobrado, a multa é reduzida em 50%. É, Existe, né, um viés aqui, obviamente, que o Estado não perde nessa questão, né? Então, se a Receita Federal não conseguir identificar o lucro, eles cobram 1,5% do valor da operação que eles acharem que foi omitida e etc. Tipo assim, foda-se, né? Eu vou cobrar e azar o seu, né? Mais ou menos isso que eles querem fazer. É... Mais alguns, até 20%, né, do valor pode aumentar por conta de juros e etc. Além de uma malha fina,
É, e bloqueio de CPF. São alguns dos critérios, né, que eles trazem aqui para quem não declara, não declarou criptomoedas no geral, né? Alguns quesitos a serem avaliados nisso aqui, que a gente fala. Faça sempre o certo, né? Durma tranquilo, mas a gente já vê, né? Por estar no meio, né, desse pessoal que fala muito de criptomoedas, a gente vê que existe a possibilidade de você possuir criptomoedas sem que faça a declaração. A gente, obviamente, não recomenda isso, né? A gente recomenda que você faça o correto, mas a gente já viu que existe essa possibilidade. Envolvem algumas medidas de privacidade, envolve compras em P2P, por exemplo, que a gente até tem uma empresa que a gente é parceiro, recomenda, que é a Sovereign Swap, o link estará aqui embaixo. Mas, assim, são situações, né? É, é isso que eles falam que está valendo. Eu acho que isso veio à tona agora, quando eles falaram que veio essa multa aí, etc. Mas muita gente consegue se proteger disso. Mais uma vez, não estamos falando que é para você fazer isso, tá? E, enfim, se você quiser fazer uma blindagem patrimonial, eu tenho um curso chamado Método PAC que vai te ensinar a fazer isso muito bem, mas lembrando sempre de estar de acordo com a lei local. Eu faço duas sugestões em geral para as pessoas. É, você não perde diminuindo a quantidade do seu DCA se você estiver investindo esse dinheiro em duas coisas: conhecimento e teoria das bandeiras. Se você fizer essas duas coisas, ah, o teu DCA de Bitcoin será muito melhor aproveitado, por assim dizer. Então fica essa minha dica, além, claro, né? O Felipe já fez a propaganda do curso, recomendo o curso, já fiz esse curso, acho extremamente válido. Lógico que se você não se sentir preparado para absorver todo aquele conhecimento, consultorias, chama o Felipe, enfim, entre em contato com a gente. É muito importante também ter um advogado. Eu estou tentando entrevistar um, inclusive, que fala de teoria das bandeiras, formação de holdings, de administradoras. Então, você ter uma empresa aí no Brasil que é administrada por uma holding de uma empresa em outro país, sabe, a terceira, enfim. Às vezes, dependendo da sua entrada, isso já é para você, sabe? Não precisa pensar em milhões para isso acontecer, né? E sim buscar legalmente a melhor estratégia, lembrando-se sempre que elisão fiscal é legal, permitido, e você pode e deve explorar tudo o que for possível para ter um regime tributário mais favorável para você, certo? Com certeza. E assim, quando eu falei, né, do curso de blindagem patrimonial, eu penso nisso, né? Porque, por exemplo, no mundo tradicional, você faz uma holding, você faz uma offshore, né? E aí você Uhum. tem que fazer isso e aquilo. Cara, com cripto, você faz isso com zero custo praticamente, porque ela não está localizada em nenhuma jurisdição, né? Então eu não preciso Sim, ir nas Ilhas Caimã e abrir uma empresa. A blockchain está em tudo quanto é canto. Então você sim, consegue usufruir disso muito bem e com menos custo, eu diria, né? com certeza. Só com bastante conhecimento. Então, Mas eh, tem que saber. invista, né? Invista nisso. Invista nesse É, conhecimento. tem que saber fazer. Bom, esse foi mais um Bloco Podcast Responde. Realmente tenho gostado muito de fazer ele, conversar diretamente com a nossa audiência. Se você gostou, por favor, deixe o joinha se estiver no YouTube, deixe 5 estrelas nos podcasts, avalie positivamente.
Se gostou bastante, quiser enviar um satoshinho, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se tiver no Fontem, é só dar um boost direto no episódio, fazer um comentário, né? Isso sempre atrai visualização e até alguns satoshinhos para você, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.